Oi, gente. Vamos à correção do nosso exercício e, ao mesmo tempo, essa correção ela vai servir como revisão para o simulado, certo? Então, nosso último assunto foi o passado simples, a revisão do passado simples nas suas três formas, afirmativa, interrogativa e negativa. E agora vamos, portanto, ver a nossa correção, fazer a nossa correção. Então, completando essas frases com os verbos dos parênteses, né? Nós teremos então as frases afirmativas no passado. Como é que é feita a afirmativa no passado? Então, eu tenho que ver se o verbo ele é regular ou irregular. Se o verbo for regular, eu sei que ele vai ter a terminação em ed. Então, eu tenho que ver a finalização dele para saber se vai ter alguma nota ortográfica, né? Porque às vezes não é só colocar o ED, às vezes você precisa dobrar uma letra ou retirar uma letra. Então, existem umas notinhas ortográficas para os regulares, porque eles obedecem regras, né? Já os irregulares, você precisa conhecer a forma. E mais uma vez eu digo que vocês precisam passar pela listinha lá do livro de vocês, né, da página do livro, onde vocês têm lá a relação dos verbos irregulares. Então vamos à nossa correção. Na primeira frase, nós temos ele morava nessa cidade o ano passado. O verbo viver, morar, to live. Então, para o verbo ir para o passado, né? Primeiro passo, eu tenho que tirar ele do infinitivo, como eu faço no simple present, e tenho que ver se ele é regular ou irregular. No caso do verbo to live, ele é regular, um verbo terminado em eu acrescento apenas a letra D, certo? E aqui está a forma dele no passado. Na letra B, eu tenho este livro pertenceu a seu pai. Então, o verbo to belong, mais uma vez, é um verbo regular. Então, eu apenas acrescento o ed no final. Tiro o verbo do infinitivo e dou um tempo a ele de passado. Por isso que o to tem que desaparecer, porque eu estou conjugando no passado, certo? Na letra C, eu tenho Sally fez uma torta semana passada, last week, ou na última semana. O verbo make, eu tenho que saber que ele é irregular, certo? Então, a forma dele de passado é made, que quando você compra um produto importado, vem lá, made in China, made em Taiwan, sempre tem um Japan, né? Tem a referência lá de onde foi fabricado, de onde foi feito. Então, made, tá? Passado. E o participo também é made. O Sam quebrou o seu braço ontem, no caso, o braço dele. O verbo to break, o passado, ele é irregular também. O passado não é broken. Eu vi em algumas respostas que botaram um inezinho aqui. Broken é o particípio passado. Eu quero o passado. O passado é broke, tá? Robert, ele tinha um carro há 2 anos atrás. O verbo to have, ele é irregular. O passado é had, tá bom? E nós curtimos a festa ontem à noite. O verbo to enjoy é um verbo regular, portanto, acrescentamos o ed. Percebam que o y ficou, certo? Porque aqui, antes do y veio vogal, então a gente não vai trocar por i, certo? E como é que é feita a interrogativa e a forma negativa? Bom, aí você vai precisar usar o verbo auxiliar. E lembrando que quando usamos o auxiliar do passado é did. Quando nós usamos o auxiliar, o verbo de ação, gente, ele tem que voltar lá para a forma dele básica, ou seja, a forma do infinitivo sem to. Vejam que o live eu botei igualzinho como está no parênteses, só que sem o to, certo?
Então, vai fazer pergunta, o auxiliar did na frente do sujeito. Então, lá na letra A, eu vou transformar A, B e C para interrogativo. Então, o sujeito da A é ri, eu boto o did na frente do ri. E o verbo leave de sai do passado e vem para a forma básica dele, leave, como ele está lá no parêntese, certo? Da mesma forma, aqui, com this book, que é o sujeito, então na frente de this book eu boto did, e o verbo to belonged sai do passado e vem para a forma básica sem o to. A mesma coisa com Sally, né? Eu botei o did na frente do Sally e o verbo saiu de made para make. Eu percebi que em algumas respostas dos exercícios, vocês alunos deixaram o auxiliar, colocaram corretamente na interrogativa, a posição é antes do sujeito, mas não tiraram o verbo do passado. É necessário tirar o verbo do passado. Por quê? Porque o auxiliar, ele está aqui para justamente jogar na tradução esses verbos para o passado. Se você coloca auxiliar e deixa o verbo no passado, o auxiliar fica sem função, tá certo? E na negativa, o auxiliar vem logo após do sujeito, seguido do not, pode ser abreviado ou não, tá? E também o verbo volta para a forma básica. Veja que aqui eu tirei de broken e botei break. Eu tirei had e botei have. E eu tirei enjoyed e botei enjoy. Ok, gente? Por conta da presença do auxiliar, eu não posso deixar o verbo no passado, porque senão eu vou ter dois verbos no passado. Não faz sentido, certo? Espero que vocês compreendam.